Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top, seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, muito obrigado pela sua atenção. Você que acompanha a gente em qualquer local que você estiver, boa madrugada também, tá bom? Toma um pouquinho de café. E é isso aí. E você que inscreveu-se recentemente no canal, obrigado, tá? Nós estamos dando sequência a nossa leitura de um artigo científico publicado em 2002, do João Batista de Oliveira, né? Ele é um professor doutor que tem um Instituto Alfa e Beto, e ele tem um artigo que ele fala sobre construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. Deixa eu mandar um beijão para minha amada todas as vidas, um beijão para meu amado Filemão, Patimônio Montão. Hoje, dia 24 de junho de 2024, no meu relógio são exatamente 19 horas e 33 minutos. Em ponto, falamos ao vivo e definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas. Então essa parte 2 serão 6 partes, 6 vídeos, né? Irei colocar também lá no Spotify Podcast. Você que me acompanha por lá, vou deixar o link desse artigo para você ler por lá. Eu coloquei esse artigo, fiz questão de colocar no Internet Archive para ficar salvo para sempre, né? Entre aspas, né? Porque comecei a perceber que esse artigo de 2002, né? Nós estamos em 2024, fazem 22 anos, né? Eu tive dificuldade de achá-lo de novo. E aí, quando eu achei, baixei e coloquei no Internet Archive. Coloquei no Internet Archive porque, por causa dessa questão aí de você as pessoas terem acesso, né? Eu achei importante a ideia do Internet Archive, a biblioteca da Babilônia, os livros da Babilônia, enfim, onde era armazenado muitas coisas do mundo. Então essa ideia do Internet Archive, participa lá, é muito interessante. Doe lá, se você puder, doe, né? Se você puder ali, enfim, é uma iniciativa lá de Los Angeles, né? O pessoal lá de Los Angeles, que eu acho muito válida, tá certo? Esses programas aí são muito importantes aqui. No nosso Internet Archive nós temos aí a Paideia, a formação do homem grego, temos as resoluções, as diretrizes, está tudo salvo ali, né? E tem esse artigo aí do construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo, que nós fizemos esse artigo, colocamos ele no Internet Arquivo. Deixa eu ver a data que eu coloquei, né? Deixa eu ver se tem a data aqui. Ó, foi em 2023. Foi dia 10 do 20. Foi outubro, né? Setembro, outubro de 2023, né? Às 7 horas e 38 minutos eu coloquei esse artigo lá no nosso canal ali, tá bom? 10/29 de 2023, tá bom? Então você tem acesso no Internet Arquivo, você é João Maria Andarilho Top, você me acha por lá, tá bom? Dito isso, vamos continuar a leitura, né? Fazendo alguns comentários pontuais, porque o próprio artigo já fala por si mesmo, né? Eu acho que dentro da academia, né, tem autores consagrados que não são expostos para o debate mesmo. Eles são expostos no debate dentro de uma perspectiva que todos ali compartilham daquela perspectiva. Então a perspectiva construtivista. Então você debate, é um pontinho divergente aqui que você fica debatendo, mas você não sai daquele círculo. Então não tem uma contribuição, né, para a educação. A gente observa que os Brasil ainda continuam pelos últimos lugares na leitura e na escrita. E a gente tem que melhorar isso, né? Nós não podemos fazer com que nossos alunos cheguem ali no ensino superior com dificuldade em muita coisa elementar. Mas isso está acontecendo, infelizmente. Tá? Então, vamos ler o segundo capítulo, a parte 2, são 6 partes. Lemos a primeira. 3 pressupostos teóricos do construtivismo. A construção do conhecimento. O termo construção do conhecimento, embora politicamente correto, é desprovido de validade filosófica e utilidade científica no domínio da psicologia cognitiva.
tanto que é raramente usado em textos científicos ou mesmo nos livros de textos universitários da maioria dos países industrializados nos quais se origina o maior esforço de produção científica. Do ponto de vista filosófico, afirmar que cada pessoa constrói o seu próprio conhecimento equivale a anular a própria possibilidade do conhecimento e a possibilidade de compartilhar esse conhecimento através da linguagem. Esse instrumento desenvolvido pela humanidade para compartilhar sentidos comuns, no extremo, a afirmação de que todo conhecimento é idiosincrático se enquadra na equivocada posição filosófica. Estou lendo aqui, ó. Aqui, ó, tá? Conhecida como solipsismo, tá certo? É correto afirmar que todo conhecimento é elaborado individualmente, que cada pessoa elabora e estrutura a seu modo os estímulos que recebe no meio ambiente. Mas isso é uma verdade que se aplica a todo tipo de experiência: dançar, escutar música, ver o pôr do sol, aprender física. Cada um de nós vivencia e interpreta diferentemente as ocasiões. O que acontece em nosso cérebro só acontece em nosso cérebro. Nesse sentido, é um fenômeno único, como cada pessoa constrói a sua apendicite, o seu câncer ou o seu estado de vigor atlético. Interessante aqui, né? Mas o fato, vou botar o óculos aqui que tá difícil. Né? Mas o fato dessas coisas ocorrerem com as pessoas não significa que elas se constituem necessariamente num fenômeno individual, no sentido idiosincrático, no sentido de ser exclusivo, apesar das grandes controvérsias existentes em torno da questão da objetividade do conhecimento. Dois pontos parecem converger. O primeiro é que o processo de construção de saber é um empreendimento coletivo e não individual. Isso se aplica ao saber filosófico, ao saber científico, aos artefatos da cultura, ao saber do senso comum. O segundo é o que o mundo externo, físico, social, natural, humano, não é passivo e não pode ser construído de qualquer maneira. Interessante essa abordagem. Então, esses argumentos aqui que ele está dando aqui são muito interessantes, né? Deixa eu fazer aqui o nosso vocabulário aqui, né? Tem umas palavras aqui, a gente observa que as pessoas perguntam, né? Deixa eu ver aqui uma palavra aqui, ó. Idiosincrático, tá certo? Essa palavra aqui é uma forma incomum de se portar perante a sociedade. Idiosincrático ou idiosincrasia é a predisposição do temperamento de um indivíduo que faz com que ele sinta de um modo especial e muito sua influência de diversos agentes. É isso que ele quer dizer aqui, tá bom? Interessante isso, né? Tem outra palavra aqui, ó. Vamos ver aqui, tem uma outra palavra que ele falou, que ele usou aqui, que a gente vê que industrializados, desprovido, construção do saber, politicamente correto, construção do conhecimento, domínio científico, tal, instrumentos comuns, é correto afirmar. Eu acho que está aqui, ó. Vamos ver outra palavra aqui para a gente aí melhorar nossa questão aqui. Individual, experiência, cantar, dançar, atlético. Idiosincrático, aparece mais essa palavra mesmo. Então, individualmente, né, estímulos, vivencia, interpreta, diferencia cada sua apendicite. Interessante essa questão. A própria possibilidade de conhecimento, a linguagem, beleza. Então vamos ficar só nessa palavra mesmo.
O segundo é que o mundo externo, físico, social, natural, humano não é passivo e não pode ser construído de qualquer maneira. No que interessa a presente discussão, seria apropriado afirmar que o processo educativo tem como elemento central fazer com que os jovens se socializem e incorporem a herança e o patrimônio cultural da sociedade. Isso não deve ser algo passivo, porque esse patrimônio é sempre reinterpretado, mas também não se pode fazer tábula rasa da cultura comum. A vida individual e social, a linguagem, a comunicação, inclusive a ciência e a filosofia, só se tornam possíveis porque compartilhamos a comunalidade de sentido e de valores através de uma vida em comunidade. Isso se aplica a todo e qualquer tipo de conhecimento. O conhecimento sobre o mundo exterior e as maneiras de interpretá-lo é estruturado no cérebro através de conexões neurológicas que se tomam cada dia mais bem conhecidas e mapeadas. O conhecimento é estruturado em cada cérebro e as estruturas formadas são pessoais, mas apresentam muito mais semelhanças do que diferenças no processo de aquisição, estruturação e uso. Não for assim, não existiria a possibilidade de se falar e fazer ciência cognitiva, já que não há conhecimento científico de que individual, único, é irrepetível. Isso, naturalmente, também se aplica à leitura e à alfabetização. Todo texto tem brechas e margens para interpretação. Essas brechas são preenchidas através da experiência do leitor e do background. O resultado da leitura é sempre o produto da interação entre o leitor e o texto. Daí, porque o mesmo texto pode levar diferentes leitores a extrair dele diferentes significados. Mas isso significa apenas que, embora cada um de nós faça sua leitura individual de um texto, existe uma comunalidade de sentido. O texto deve comunicar um sentido que é comum a todos os leitores. Podemos atribuir uma moral diferente a uma fábula de La Fontaine, mas não podemos retirar a moral das fábulas ou substituir a nossa pela moral do autor. Uma coisa é decodificar o que está escrito, inclusive dentro do contexto e das circunstâncias do autor. E isso se aplica a qualquer texto. Outra coisa é a compreensão e interpretação, que é relativa às experiências do leitor. Isso aqui é um fato muito importante, né? Isso aqui é um fato muito importante aqui que eu acho que é de suma importância aqui para nós, né? Porque a gente vê que quantas questões que temos aí, né? Vamos continuar, né? Torna-se óbvio que, do ponto de vista lógico, filosófico e científico, que o termo construir conhecimento não pode referir-se a um relativismo absoluto, seja em relação à aprendizagem, tudo que aprendemos seria relativo à nossa forma pessoal de aprender, de modo geral, seja referente à verdade idiosincrática de cada texto. Só existe o texto que eu leio e cujo significado, isto é, cuja interpretação e sentido eu construo. Isso simplesmente não faz qualquer sentido. É bem isso, né? Quando você vê os argumentos aqui, você consegue entender as questões que eu falei no primeiro vídeo, né? Dessa questão, dessa série que nós estamos fazendo. A minha dificuldade com o construtivismo na alfabetização, né? Resta, portanto, a possibilidade de uma interpretação branda do termo. Construir conhecimento é apenas um neologismo inventado pelos pedagogos para substituir os termos clássicos e usuais da psicologia da aprendizagem e da psicologia cognitiva, tais como aprender, atribuir significado, aprender com compreensão,
aprendizagem ativa ou participativa, elaboração mental. Que interessante essa nomenclatura aqui. Você coloca os pingos nos is, né? É isso que é maravilhoso, né? Se essa for a intenção do termo construir conhecimento, resta indagar se teria qualquer utilidade como construto teórico e, caso tenha, que vantagens teria em relação aos termos usuais da ciência cognitiva. Eureka, hein? Toma um pouquinho mais de café. Ele dividiu esse segundo capítulo em 3 partes. Nós fomos a constrói o conhecimento aqui, a parte 2. É o segundo parágrafo aí da parte 2, tá bom? A possibilidade de ensinar. Ninguém ensina nada a ninguém. Você já ouviu essa palavra por aí? Lembrou de alguém? Eu acho que você sabe quem, né? Vamos lá. A possibilidade de ensinar. Ninguém ensina nada a ninguém. A afirmação construir conhecimento é comumente associada a uma outra afirmação de base construtivista. Ninguém ensina nada a ninguém. Ninguém ensina ninguém. A frase chamão completa é: ninguém ensina ninguém. O aluno constrói seu próprio conhecimento. Daí a preferência construtivista pelos métodos ditos socráticos. A validade da segunda parte da proposição já foi descartada na sessão anterior, que nós examinamos as implicações da primeira. Nada mais oportuno, instrutivo, do que o diálogo Menon, em que o personagem Sócrates tenta qualificar o menino escravo para que ele se torne capaz de demonstrar algum conhecimento sobre geometria. Cabe inicialmente uma pergunta. Por que o personagem Sócrates usou exemplos de geometria euclidiana, que estava sendo elaborada por essa época, e não teria usado o conhecimento de geometria não euclidiana, que ainda não haviam sido produzidos pela comunidade científica? Ora, o personagem Sócrates só pode ajudar o menino escravo porque ele, Sócrates, conhece a geometria euclidiana. Diferentemente dos demais animais, a acumulação e transmissão do conhecimento é própria da espécie humana, processo de produzir conhecimento no sentido de desconstruir e criar novos conhecimentos. Não é necessariamente o mesmo processo envolvido na transmissão de conhecimentos. Além do que, o segundo pressupõe o primeiro. Interessante isso, né? O exemplo acima permite várias conclusões importantes sobre a natureza do método socrático e de suas implicações pedagógicas. No momento, o objetivo é apenas o de registrar que, contrariamente ao uso leviano do termo método socrático, trata-se de um método extremamente rigoroso e eficaz, mas que pressupõe a existência de um verdadeiro mestre e supõe por parte deste fortes requisitos de conhecimento. O personagem Sócrates só podia ajudar o menino escravo porque conhecia a geometria e dominava com maestria a arte da maiêutica. Maiêutica, meu amigo e minha amiga, você que me acompanha, a mãe de Sócrates era uma parteira, né? E significa parto, né? Maiêutica significa parir o conhecimento, né? Então ele está desmontando esses argumentos que o método, né, é socrático. E ele está falando, Sócrates ele fez o método socrático dele porque ele conhecia, ele era um mestre. Então ele está reforçando, o autor desse artigo, a importância de você ter os instrumentos adequados que te possibilitem passar para o seu aluno essa questão. O mestre só é mestre porque tem conhecimentos, e por tê-los por ajudar outro a aprender. O método socrático, que usa um estilo didático indireto, dialógico, extremamente sofisticado, é exigente. Não nega a possibilidade de que uma pessoa possa ensinar a outra. Isso seria negar a própria experiência da humanidade e a possibilidade de criar cultura e linguagem. Como foi derrubado esse argumento? Ninguém ensina nada a ninguém, né? Transmissão de conhecimento também é ilustrada pelo próprio processo de transmissão e aquisição da linguagem.
esta é outra área onde propostas construtivistas esbarram com explicações científicas mais elaboradas. Há pelo menos 4 teorias divergentes a respeito do tema: Chomsky, Worf, Piaget e Vygotsky. Desculpem. Em alguma evidência empírica a respeito de algumas delas. O assunto será elaborado adiante com maior profundidade. Embora a linguagem seja algo natural, as pessoas só aprendem a falar porque existem outras pessoas perto delas. Vygotsky percebeu o fenômeno corretamente e atribuiu um papel bastante amplo ao ambiente externo. Recentes descobertas da neuro, particularmente as realizadas nas últimas décadas, parecem sugerir que não são apenas as crianças que nascem com uma programação neuronal que lhes permite aprender a ler, mas também as pessoas que com elas interagem também foram programadas para reagir de certas formas às provocações e interações linguísticas das crianças, e dessa forma ajudá-las a desenvolver a linguagem. Ou seja, a biologia não apenas tornou possível o desenvolvimento natural da linguagem nas crianças, mas equipou os adultos com mecanismos que lhes permitem responder de forma extremamente padronizadas, estruturadas e previsíveis, que favorecem esse desenvolvimento. O papel do interacionismo é crucial, mas opera de uma forma diferente da imaginada por Leo Vygotsky, como afirma que ninguém ensina nada a ninguém. Deixa eu ver aqui. Ninguém ensina nada aqui, ó. Estamos aqui, ó. Ninguém ensina nada a ninguém. Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. A própria experiência histórica da humanidade também comprova não apenas a possibilidade, mas as vantagens do ensino. Imagine quantos milênios a humanidade levou para descobrir que ervas eram ou não venenosas, e a utilidade de transmitir esse conhecimento de forma organizada. Um exercício de lógica elementar permite sintetizar esta discussão e escapar deixa eu ver aqui, ó. Escapar da lógica do absurdo que caracteriza esse tipo mais usual e difundido de discurso construtivista. Um dos conceitos mais interessantes derivados das concepções pedagógicas de Vygotsky, 1978, é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. Ele observou que as crianças aumentam muito o seu desempenho quando ajudadas por adultos. A ZPD consiste na diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e o tanto de ajuda que necessita. A função do adulto é identificar o nível de ajuda necessária e apoiar a criança, ou seja, servir de andaime para que ela progrida. Seria difícil inferir dessas informações que ninguém ensina nada a ninguém e que a criança vai construir seu próprio desenvolvimento ou conhecimento. O conceito de ZDP foi adotado por diversos seguidores de Vygotsky e encontra eco na psicologia cognitiva. Bodrava e Leong, 1966, e Oswald et al., 1992, Plessy et al., 1996. As pesquisas de David Ausubel, né, esse autor li bastante sobre ele. As pesquisas de Ausubel, em particular, reforçam a importância de estratégias adequadas de apoio para que a criança possa aprender. Fry, 1992, acentua a importância de calibrar o nível de intervenção de acordo com a necessidade da criança. Becker e Winsler, 1995, observam a variedade de estratégias de apoio em diferentes culturas. Brunner
Esse Brunner é o mesmo que um dicionário que eu tenho de psicologia da aprendizagem e psicopedagogia, né? Brenner Zeltner. Nós temos um podcast lá no Spotify Podcast, começamos no Anchor, né? Cada vez a gente faz um capítulo, lê 2, 3 verbetes do livro, do dicionário. Brunner, 1983, demonstra como diminuir a quantidade de apoio em função do desenvolvimento da autossuficiência do aluno. Com base nessas ideias, autores como Norris e Rothman, 1990, apresentam um contínuo de enfoques que vão desde uma assistência mínima à criança, perguntas abertas, troca de opiniões entre adultos e crianças, mero encorajamento, até atividades instrucionais extremamente detalhadas, o que podemos aprender da apresentação dessas evidências. Na primeira hipótese, poderíamos dizer que, pelo menos, o socioconstrutivismo não endossa a ideia de que ninguém ensina nada a ninguém. Apoiar, colocar andaimes ou prover instrução específica dependendo da necessidade, refutariam essa hipótese, ou seja, tudo indica que Vygotsky e os seus seguidores afirmaram algo que foi entendido corretamente por um conjunto de pessoas e que comunicaram corretamente essa informação a outros, ou seja, todos construíram o entendimento do conceito de ZDP de forma muito semelhante, permitindo inclusive o teste empírico de sua validade e inúmeros férteis interessantes aplicações e construção do conhecimento, tanto no seu processo quanto em seus resultados. Não é algo idiosincrático, ou não é algo tão indiciocrático quanto postulam determinados construtivistas. O termo seria apenas um eufemismo para dizer que pessoas diferentes em países e com línguas diferentes conseguem desenvolver um entendimento comum a respeito do que alguém disse na Rússia por volta de 1930. Uma hipótese mais radical seria afirmar que não importa se Vygotsky disse ou deixou de dizer, o que interessa é como os leitores de Vygotsky constroem o seu conceito de ZDP. A partir desse ponto de vista, a objetividade científica, a convergência das verificações empíricas e o entendimento comum seria mera coincidência, resultado de construções individuais. A realidade só existe aqui e agora. Não existe o Vygotsky original, só o Vygotsky que cada um concebe em sua mente. Imagine seus cirurgiões e pilotos de avião fossem educados a partir desses conceitos de aprendizagem e transmissão de conhecimentos. Portanto, a não ser que se trate de uma afirmação de caráter vago e geral, dizer que ninguém ensina nada a ninguém, a criança constrói seu próprio conhecimento, é uma frase não apenas equivocada, mas desprovida de qualquer utilidade conceitual ou prática. Interessante a desmontagem dos argumentos, né, que é feita pelo autor. Parte 3. Isso aqui é a terceira parte dentro do segundo capítulo aqui do que nós estamos lendo, tá bom? São 6 partes, nós estamos na segunda parte, e dentro dessa segunda parte tem 3 partes, tá bom? O que significa alfabetizar? A história da escrita tem aproximadamente 20 mil anos, iniciada com os pictogramas das cavernas. Há cerca de 5 mil anos, os sistemas ideográficos de escrita sofreram uma evolução que ocorreu de forma mais ou menos simultânea na China, na forma de ideogramas, e entre os povos sumérios, através da escrita cuneiforme. Esta, por sua vez, deu origem aos sistemas silabários ou silábicos, ainda característicos de sistemas escritos no Japão, por exemplo. Os hieróglifos no Egito se desenvolveram há cerca de 4 mil anos e progressivamente adquiriram uma conotação silábica mais do que pictográfica. Estou lendo no celular, às vezes a letra pequenininha, por isso, tá? O comércio internacional
facilitou a disseminação desses símbolos. Os fenícios, por combinações de vogais e de consoantes separadas. Por volta do ano 1000 a.C., os gregos que haviam importado a escrita fenícia separaram algumas das limitações dessa escrita e introduziram um sistema escrito verdadeiramente alfabético. Pederson, 1959, Tolkien, 1999. A palavra alfabeto deriva das duas primeiras letras do sistema grego, alfa e beta. Alfabetizar em todas as línguas, em todos os tempos, incluindo os tempos atuais, significa originariamente aprender a usar o alfabeto para escrever e ler. Alfabetizar significa saber identificar sons e letras, ler o que está escrito, escrever o que foi lido ou falado e compreender o sentido do que foi lido ou escrito. A invenção do alfabeto sempre foi saudada com entusiasmo. Inventar o alfabeto constituiu-se num formidável esforço de atribuir um valor sonoro às suas representações gráficas, independentemente de seu significado. Uma revolução copernicana em relação aos ideogramas, em que cada ação ou objeto tinha apenas uma representação, a complexidade do sistema alfabético é uma possível razão pela qual a humanidade levou tanto tempo para desenvolvê-lo. Gelb, 1952. E esse pessoal aqui, que vem nessas correntes loucas por aí, está fazendo justamente o contrário. Embora todos celebrem o alfabeto e as virtudes da leitura, um dos aspectos mais combatidos pelos construtivistas é a ideia de ensinar às pessoas exatamente essa... Embora todos celebrem o alfabeto e as virtudes da leitura, um dos aspectos mais combatidos pelos construtivistas é a ideia de ensinar às pessoas exatamente essa extraordinária conquista da humanidade, a correspondência entre letras e sons, tornando desnecessário o trabalho, uso e a extenuante memorização de milhares de símbolos. Os construtivistas que adotam essa postura condenam seus alunos a refazerem sozinhos essa complexa e multimilenar caminhada da humanidade, utilizando métodos que, de resto, nada têm de socráticos. Que questão, né, meu amigo e minha amiga, você que está acompanhando essa leitura, depois aí você... Eu faço isso porque nós sabemos que tem pessoas que estão impossibilitadas, né, de ler assim, então, através de ouvir, né, elas podem ter acesso a essa questão também, e tem pessoas que gostam de ouvir, né? Dos 9 processos de Bhakti Yoga, né, Shravana, ouvir é o primeiro. Então, às vezes a pessoa ouve, depois ela vai ler, depois ela vai lembrar. Por isso que muita gente está se dando bem da educação EAD, porque muitas pessoas ouvem ali, né, e reouvem a aula. Porque tem faculdades que disponibilizam não só os vídeos das aulas, né, como que o próprio áudio também. E às vezes a pessoa assiste a aula, faz a anotação de alguma questão, né, e depois ela escreve aquela questão e depois ela fica ouvindo aquela questão, vai fixando mais na questão também. Num primeiro momento, poder-se-ia supor que trata-se de uma mera questão de postura metodológica diante do ensino da língua, uma mera questão de ênfase. É provável que muitas pessoas que se identificam com o construtivismo não cheguem ao radicalismo de proscrever totalmente o ensino da associação entre letras e sons. Trata-se-ia, nessa versão mitigada, apenas de uma ênfase maior atribuída pelos construtivistas à semântica, à compreensão ou à construção do sentido. Os demais níveis de organização da linguagem que subjazem à semântica, tais como o nível fonológico, ortográfico, morfológico, sintático, simplesmente não seriam considerados importantes, mas, aparentemente, não se trata de mera questão de ênfase ou apenas de dúvida metodológica. O termo alfabetização, como tantos outros, tornou-se politicamente carregado
e as posturas construtivistas relativas ao conceito de alfabetização não se limitam a questões de natureza metodológica, que de resto podem ser dirimidas empiricamente, como faremos na sessão posterior. Elas são a parte de um contexto sociocultural mais abrangente. Palavras são meios para comunicar e formar comunidades comunidades de sentido, mas também são armas para guerras e instrumentos para dividir. Desde o tempo dos romanos, o termo alfabetização carregava dois sentidos. Eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos. Quando eu tive acesso à leitura desse artigo, lá em 2008, esse artigo foi publicado em 2002, né? A gente via a Magda Soares, né? Já se foi, que Deus a tenha um bom lugar. E ela falava sobre aquela questão que ficou muito famosa no Brasil. Alfabetizar e letrar. Letramento, né? E aqui, o autor está falando, todo mundo conhecia que tinha duas características aí, a alfabetização. As palavras são meios, né? Desde o tempo dos romanos, o termo alfabetização carregava dois sentidos. A capacidade de ler e escrever, de um lado, e a conotação de ser educado, de outro. Trata-se de aspectos diferentes que precisam ser entendidos devidamente. O argumento construtivista de que reconhecer palavras no sentido mais elementar da alfabetização, utilizado desde o tempo dos romanos, não é o mesmo que ler, já que ler implica compreensão. Merece consideração, ou seja, será que as pessoas que aprendem primeiro a ler para depois compreendem menos? Diversos estudos empíricos demonstram que, ao contrário do que postulam os construtivistas, quem sabe ler direito, no primeiro sentido da palavra, é quem compreende melhor o texto que lê. A evidência é abundante, alguns exemplos podem ser colhidos com Bradley Bryant, ele está citando aqui, você está vendo na tela, 1985, Brown e Felton, 1990, Cunningham, 1990, Evans e Carr, 1985, e Hertz, Longley e Ellis, 1994, Iversen e Tanner, 1993, Olofsson, 1993, Pyflon, Wahlberg, Karienes e Reicher, 1980, Tanner e Nesdali, 1995. A diferença conceitual feita pelos romanos atualmente se traduz em dois termos: alfabetização, saber ler e escrever, e letramento, ser educado. Essa distinção seria útil se servisse para abordar uma propriedade ou estágio inicial da alfabetização, discutido no presente trabalho, de forma distinta dos outros significados que o termo educado possa vir a aderir. Fala-se em alfabetização funcional, alfabetização alternativa, alfabetização para a libertação, fala-se em alfabetização informática, alfabetização histórica, musical, alfabetização numérica, numeracy, alfabetização para o Mercosul, para a globalização, para o raio que o parte. Isso aqui é o grifo meu. O problema é que na prática esses adjetivos são frequentemente usados para confundir o sentido e objetivo da alfabetização do sentido originário de saber ler e escrever, e ajudam mais a obscurecer do que a iluminar a discussão. Por favor, só me alfabetiza. Esquece os penduricários. Por favor, me alfabetiza corretamente. Street, em 1993, partindo de uma perspectiva etnográfica, propõe o conceito de a nova alfabetização. Segundo ele, não existe alfabetização, mas alfabetizações. A alfabetização é o valor de alfabetizar, só pode ser definido socialmente. Para ele, haveria tantas alfabetizações quanto os grupos sociais. As ideias de Street, na verdade, abarcam três pressupostos subjacentes sobre a alfabetização.
que influenciam a cosmovisão dos enfoques aqui discutidos e de seus proponentes. A primeira ideia já foi discutida no item anterior. O relativismo cultural. Os outros dois conceitos são os de alfabetização social e política que analisamos apoiados nas observações e análises de Philip Gogg, 1999. A alfabetização é social em seu livro de Ethnography e Reading, Boylan, 1993, pretende dissolver o estereotipo do leitor isolado, mostrando que a leitura se faz, sobretudo em grupos sociais. Para ele, o sentido do que seja alfabetizar é a importância de alfabetizar, seria a matéria a ser negociada em cada sociedade. É difícil negar que a leitura é algo social, da mesma forma que são os hábitos de higiene, ou as conversas que mantemos com outras pessoas sobre os efeitos da aspirina. Mas conversar sobre aspirina não converte a aspirina, que é uma droga, numa atividade social. O mesmo ocorre com o ato de ler, que interessante isso, né? Que é eminentemente individual e tipicamente solitário. Confundir o ato de ler e o leitor com a sociedade em que ele vive é delimitar ou determinar a leitura e suas interpretações a uma comunidade específica e, no mínimo, distorcer o sentido de linguagem ordinária. O fato de alfabetização e a leitura terem implicações sociais não as tornam socialmente determinadas. Interessante esse ponto aqui. Por isso que eu digo a você, meu amigo e minha amiga, você que me acompanha aí do outro lado, né? A filosofia, né? Ela vai te ajudar muito em muitas questões de argumentação, de trato com certas questões. Por isso o COF do professor Olavo de Carvalho está aí, ó, R$60 por mês, né? Tem canais por aí que tem as aulas, né? Mas ali, você que tem condições aí, R$60 por mês, né? Que é isso, né? São mais de 500 aulas que tem ali. Tem as apostilas, né? De cada aula, né? A transcrição de cada aula, é muito interessante, né? Enfim, né? Ouvir a aula, depois ler a transcrição e fazer as anotações é muito importante. Então, te possibilita você ver que os argumentos aqui dados, aqui, a elaboração dos argumentos aqui, são muito interessantes. Porque às vezes a pessoa entra na faculdade só para ter um diploma, então somente isso. É tecnólogo do quê? Mas o que você sabe realmente fazer? A pessoa só foi atrás de um diploma, né? E tem muito isso por aí. Você tem um diploma aí de qualquer coisa, né? E você não procura aprender realmente. Então, o primeiro passo é diagnosticar em que nível você está. Melhorar esse sentido. Quantas pessoas que através de ouvir nosso canal aqui, né? Estou falando isso aqui porque acontece, né? Não tem a pretensão de ser a voz da verdade. Mas as pessoas aqui, pô, João Maria, eu fui fazer o Kumon, para mim deu certo, melhorei bastante. Outras foram fazer o método Supera, outras foram fazer um cursinho vestibular no sentido... João Maria, eu fui fazer o cursinho vestibular, mas só queria focar na língua portuguesa. E fui aprender esse diacho aí, comecei a ler mesmo. Tem vídeos que você fala que tem que ler, né? Não só eu, né? Você vai melhorar sua escrita, sua leitura, através de ler e escrever. O computador te ajuda, mas quando você escreve com a sua mão, o tato tem que fazer parte do processo. A sua visão ali, você está escrevendo também. E o seu cérebro vai armazenar essa questão de modo diferente, tá certo ou não? Nada contra a tecnologia, mas enfim. A alfabetização é política. Esse tema foi particularmente difundido no Brasil pelas ideias de Paulo Freire, mas é tema recorrente em todo o mundo. A alfabetização, como a escolarização, sempre foram temas políticos, e ambos sempre foram politizados. Revoluções como a de Cuba ou Nicarágua, para dar apenas dois exemplos próximos e recentes, utilizaram a alfabetização como instrumento de conscientização, revolução ou doutrinação. Nessa mesma linha de pensamento, a politização da alfabetização, outros autores como Wilinski, 1994, referem-se à palavra escrita como o sistema de comunicação de massas do capitalismo protestante e da classe média, insinuando
a implicação de que ensinar a ler equivale a incluir esses valores, ignorando o fato empírico e histórico da utilização da palavra escrita por todas as religiões e sistemas políticos e econômicos. Então, é que nem aquele Marcos Banho, na universidade, né, na Unopar, nós tivemos que fazer uma resenha, né, sobre o livro Preconceito Linguístico, Marcos Banho, né? É isso que o autor aqui está criticando. Trata-se novamente de confusão terminológica. Uma coisa é o uso político da alfabetização. A outra é dizer que a política ou a doutrinação é o objetivo básico e primordial de alfabetizar. Politizar e ideologizar a alfabetização não ajuda nem a alfabetizar nem a formar cidadãos capazes de pensamento independente e crítico. É bem isso, né? Para tratar produtivamente o assunto, o termo alfabetizar, domínio da psicologia cognitiva, da psicologia da aprendizagem e da pedagogia, precisa ser usado no sentido correto aplicado a cada situação. Nesse trabalho, no primeiro ano do ensino fundamental, o que importa é o primeiro sentido do termo. Isso não significa ignorar o contexto histórico, antropológico, social e político em que ocorre a alfabetização e seus usos, nem o sentido segundo de alfabetizar como letramento. Infelizmente, em Cuba, aqui uma nota que ele fez aqui de rodapé, infelizmente, em Cuba, a primeira edição da cartilha se intitula La Revolución, o que já permite ensinar as 5 vogais. E Paulo Freire, mais interessado no sentido político do que da pedagogia da alfabetização, felizmente não hesitou em adotar o método global baseado em palavra-chave para constrangimento de construtivistas freirianos. A gente leu aqui essa nota de rodapé. Vamos aqui para essa parte aqui. Nós chegamos na página 11. Né? Eu agradeço a você que está acompanhando a gente aí. Obrigado pela paciência, né? De estar aí com a gente até agora ouvindo. Né? A gente fica muito feliz, né, que as pessoas demonstram interesse por essas coisas, né? Tá chegando ao fim já, tá bom? Também não ajuda a dizer que tudo depende de tudo, não apenas da política e da sociologia, mas também da linguística e da neurobiologia, que a alfabetização, portanto, é multidisciplinar, mas para tratá-la cientificamente, como qualquer outro objeto da ciência, é preciso demarcar o terreno dentro do qual é possível desenvolver um discurso cientificamente consciente e socialmente produtivo sobre a alfabetização, ou seja, sobre o que significa aprender e ler e escrever e como isso deve ser feito da maneira mais eficaz. O primeiro sentido do termo não nega a importância do segundo objetivo, a compreensão, que é o objetivo mais importante, mas que, conforme comprovado pelas evidências científicas, se logra, de forma separada, confundir o objetivo da alfabetização com o processo como se dá a alfabetização é apenas mais um equívoco conceitual do construtivismo. Bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final da parte 2. A parte 3 vai ser o quê? 2 hipóteses centrais do construtivismo. Vimos aqui quantos argumentos, né? Nessa leitura que nós estamos fazendo aqui, deu aqui, deixa eu ver quantos minutos, 48 minutos falando aqui, caramba, né? Obrigado a você que está aí até agora ouvindo a gente, fico feliz por isso, pelo seu esforço. Tem muitas mães aí que acompanham nosso trabalho há muitos anos, né? Já alfabetizaram seus filhos, elas começaram a ler nossos livros de indicação, nossas apostilas, nosso material didático que elas baixaram lá no nosso blog, e elas mesmas alfabetizaram, né? Foram para a escola, e professores ficaram surpreendidos. Mas como que essa criança se desenvolveu? A família tem um peso importante, né? Então, você, meu amigo, minha amiga, vai para a faculdade para ser professor, realmente vá em busca do conhecimento, pratique o conhecimento, vá em busca dessa posse, desse conhecimento, né? Aprenda a ser um profissional qualificado. E não fique só com o que a faculdade está te dando, tá bom? Agradeço a você a sua atenção até aqui, do vídeo tudo, depois do vídeo do estúdio hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.